o texto bíblico? Sabe de onde é que vem aquela imagem? Amém? Os irmãos que têm Facebook já sabiam qual era a mensagem de hoje e já tinham visto esta imagem, né? Tiago, podes pôr o próximo slide, por favor? A palavra do Senhor em Mateus 7, do versículo 1 ao versículo 5, fala-nos nessa questão do julgamento. Eu gostaria que nós lêssemos a palavra do Senhor, se o irmão quiser abrir na sua Bíblia, se o irmão quiser ficar de pé. De alguma maneira, se o irmão quiser seguir no projetor, você vai poder acompanhar, por favor, as Escrituras. Amém? E eu vou ler. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no orgueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o orgueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o orgueiro do olho do teu irmão. Inclina a sua cabeça. Deus eterno e Pai, te pedimos ao Senhor que tu fales aos nossos corações e na nossa vida nesta tarde. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Mas, irmãos, a razão desta mensagem é porque... Tiaguinho, põe o slide anterior, por favor, filho. A razão desta mensagem, amados irmãos, é porque nós, os cristãos, temos tomado uma atitude muito passiva com relação ao mundo, com a desculpa ridícula do não julgue para não ser julgado. E nós vamos analisar o que é que Jesus queria dizer, o que é que Jesus disse no texto completo que está ali, o que é que significa isso e o que é que nós temos que ter cuidado com isso. Ou como é que nós temos que agir com relação ao julgamento. É um assunto sério, Jesus explicou isso. Amém? Então, o próximo, filho. Então, analisando o texto, versículo por versículo, se você está com a Bíblia aberta, amém? Mantenha a sua Bíblia aberta em Mateus 7, 1 a 5, e nós vamos analisar o texto bíblico cuidadosamente. Vamos analisar juntos, amém, amados? Texto bíblico aberto, todo mundo tem? Mateus 7, 1 a 5, todo mundo tem? Aquilo é a explicação, aquilo não é o texto bíblico. Aquilo é a nossa interpretação do texto. Amém? Mas você vai acompanhar a sua Bíblia, por favor, comigo. Amém? Quem quer ler o versículo 1? O que é que diz o versículo 1? Na vossa Bíblia. Na nossa Bíblia. Exatamente. Então eu coloquei ali no ponto 1, versículo 1, diz não julgar para não ser julgado, não julgar para não ser julgado. É tão simples conforme está escrito. Versículo 2, o que é que dizia? Nós já lemos há pouco, é outro irmão, versículo 2. Amém. Então diz para que seremos julgados, assim como julgarmos, a mesma medida será aplicada a nós. Tá? É isso que diz o texto? Amém? Todos concordam? Seremos julgados na medida que formos julgados. A mesma medida de julgamento que nós usarmos será aplicada a nós próprios. Os irmãos estão de acordo comigo? É isso que diz o texto. Versículo 3, o que é que diz? Outro irmão, versículo 3. Então, eu coloquei ali, nós vemos o problema na vida do nosso irmão e não vemos um problema maior na nossa vida. E era aquela imagem que tínhamos há pouco, certo? O indivíduo lá com a trave no olho, a querer tirar o orgueiro do olho do irmão. Não é isso? Estão de acordo com a interpretação do texto? Amém? Outro irmão, o versículo 5. Versículo 5? 4? 4. Mateus 7, 1 a 5, agora o versículo 4. Amém? Não está com a Bíblia aí? Mateus 7. Amém? Alguém? Mateus 7, 4. O versículo diz-nos, interpretando o versículo, como poderemos querer tirar o problema da vida do nosso irmão, tendo um problema maior na nossa vida. Está certo? Não podemos estar a tratar da vida do irmão, que é um problema, quando nós temos um problema maior. É o que diz o versículo? Amém? Próximo versículo, versículo 5. O que é que diz, o que é que eu escrevi ali? Seremos hipócritas se procedermos assim. Primeiro vamos tirar o problema de nós e depois cuidaremos do problema do irmão. E eu quase repeti o texto ali, só pus outras palavras, para que a gente possa ter um entendimento bem claro do que a Escritura diz e do que é que Jesus ensinou.
Jesus ensinou que você não pode julgar, que você vai julgar e você vai ser julgado da maneira que você julga. Tá? E diz ainda que se você não pode estar a querer ajudar o irmão, a querer julgar o irmão, ou a querer tentar tirar o problema da vida do irmão, se você tem um problema maior em si. Diz que será hipócrita. Primeiro tem que cuidar da nossa vida, para depois cuidar da vida do irmão. Não diz para não o fazer, ponto 5. Seremos hipócritas, o versículo 5, outra vez. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e então cuidarás em tirar o orgueiro do olho do teu irmão. Tiago, põe o próximo slide, por favor. Amados, o que fazer em primeiro lugar com as nossas vidas? O que é que nós temos que fazer com as nossas vidas? Nós não podemos ser hipócritas. Hipócrita, nós temos que perceber que somos imperfeitos, sendo diariamente aperfeiçoados por Deus. Irmãos, há uma coisa que você tem que entender, e você precisa de entender deste texto que Jesus falou. Amados, você vai ter sempre coisa para ser aperfeiçoado na sua vida. Se você acha que não tem, você está enganado. Eu sempre digo isso. Você já chegou à perfeição absoluta, você entrou no local errado. Você já devia ter entrado no céu, você perdeu-se por algum lugar. Porque enquanto você estiver nesta terra, você vai ser aperfeiçoado. É por isso que você tem que vir à casa do Senhor. É por isso que você tem que ler as Escrituras, é por isso que você tem que orar, é por isso que você tem que aprender mais de Deus, porque nós estamos num caminho de aperfeiçoamento. Do dia que você aceitou Cristo até você entrar no céu, você precisa crescer no conhecimento de Deus e ser aperfeiçoado por Ele e moldado por Ele, santificado, transformado diariamente. Eu já tenho dito aqui várias vezes, irmãos, eu não fico nada impressionado com aquela pessoa que há 10 anos atrás aceitou Jesus e nesse dia, por exemplo, deixou de fumar. Eu não fico muito impressionado com isso 10 anos depois. Porque a minha pergunta para essa pessoa vai ser, e em 10 anos para cá, aconteceu o que contigo? E a pessoa vai dizer, 2 anos atrás, Jesus curou-me de não sei quantos, e há 5 anos, Jesus fez não sei o quê. A minha pergunta não é essa, a minha pergunta é o que aconteceu hoje, o que é que Jesus fez hoje? Que transformação aconteceu em ti hoje? Que aperfeiçoamento tu estás atingindo hoje? O que é que Deus está a transformar hoje? Em que área Deus está a trabalhar na tua vida agora? Esta manhã, o que é que Deus falou contigo? O que é que Deus está a dizer hoje? O que é que Deus está a fazer na tua vida hoje? Não estão comigo? Eu fico muito feliz quando alguém há 10 anos atrás aceitou Jesus. Fico muito triste se ainda está nisso. Você está dizendo, eu estou a desvalorizar que ele aceitou Jesus. Não, mas isso é milagre, maior milagre. Não é maior milagre? Não é graça? Não é maior milagre a salvação? Claro. Irmão, mas é para permanecer nessa salvação. Não foi o que estudamos a semana passada? No domingo aqui? Amém? Não foi o que nós estudamos? Falámos de salvação? Lá, de acordo com a definição de salvação? Irmãos, é preciso permanecer nisso. É preciso que aconteça alguma coisa agora. Como é que eu sei se eu estou salvo? Estão a mandar ir para ali que é por causa do iPad. Como é que eu sei que eu estou salvo? É se alguma coisa aconteceu hoje na minha vida. Se Deus está trabalhando hoje. Então, se Deus está trabalhando hoje, tem uma t-shirt aí que eu gosto muito, que diz que estou em obras. Não sei se vocês já viram, eu achei muito bonito. Eu nunca mais encontrei, mas eu já tinha comprado. Que diz, estou em obras, Jesus está trabalhando na minha vida, qualquer coisa assim. Eu acho isso fantástico. Acho bonita essa t-shirt. Porque enquanto nós estivermos sobre esta terra, amados, Deus está fazendo uma obra na nossa vida. Se não está, tem um problema, irmão, vigia. Se Deus hoje não está a mexer contigo em alguma área, tem um problema. Então o que nos diz o texto é que nós temos que entender isso, amados. Se você não entende isso, se você acha que já chegou a um estatuto tal de perfeição, que você é intocável, irmão, você está completamente perdido. Se você acha que chegou a um estatuto de santificação, que você é intocável, irmão, você vai para o inferno. Porque você ainda não se tocou que você não é intocável. Você ainda não percebeu que você tem que ser aperfeiçoado ainda. Porque ainda tem uma hora que a carne fala mais alto. Ainda tem uma hora que aquele combate interior que o espírito e a carne têm, sobressai a carne e o espírito é abatido. Ou é só comigo? Mas se não é consigo, glória a Deus. Mas não é o que diz as Escrituras. Você está enganado. Porque eu confio mais na Escritura do que na sua experiência pessoal. Tá? E a palavra do Senhor nos diz que nós somos aperfeiçoados e transformados. Então o primeiro ponto que nós podemos entender daqui é que nós precisamos de ser aperfeiçoados
por Deus. E a primeira preocupação que nos diz o texto, que Jesus diz, tira a trava do teu olho. E então tu vais tirar o orgueiro do olho do teu irmão. Independentemente do meu irmão ter uma trava, ou um orgueiro, ou maior, ou menor que o meu, a minha prioridade é tratar da vida de quem? Da esposa. Sempre. Ela erra muito mais do que eu. É? Não. Por acaso não erra, irmãos. Eu tenho que desfazer aqui, porque senão chego a casa, vocês já viram como eu fiquei? Foi de contrariá-la. Misericórdia. Amados, o que é que acontece? O que é que diz? Hã? Tem que ficar daquele lado. Pois é. Deixa eu virar aqui assim um pouquinho. Ok. Assim não passo para lá. Amados, o que é que nos diz a palavra do Senhor? Que independentemente do orgueiro ou da trava que o meu irmão tenha, eu tenho que priorizar o meu compromisso com Deus, o meu relacionamento com Deus e a transformação que tem que acontecer em mim. Você acordou de manhã, você deitou à noite, você antes de deitar, para, escute e olha, era o sinal lá dos comboios lá em Portugal, não é? Comboio é trem, irmão, para quem não sabe. O trem lá em Portugal dizia, para, escute e olha. Você vai para deitar, para, escute e olha. O que é que Deus fez na minha vida hoje? Há uns anos atrás, quando a gente é adolescente, que não vai assim há muitos anos, irmãos, a gente tem assim umas ideias assim fantásticas. E eu pensei, e até aquelas coisas assim, filósofo, né? Meu Deus, misericórdia. Eu dizia que se você acordou de manhã e deitou à noite e você não aprendeu nada, mais valia ter dormido o dia todo porque você perdeu o seu dia. Isso era uma teoria minha. Eu disse, depois Deus trabalha um pouco melhor na nossa vida e a gente muda as coisas, não é? Você acordou de manhã e deitou à noite, Deus não fez nada na sua vida, você perdeu o dia, perdeu o tempo. E se Jesus viesse buscar, eu duvido que você subia. Não, é direto no assunto. Se você não vou direto no assunto, uma altura uma pessoa ficou muito surpreendida comigo porque eu ia muito direto no assunto. Eu disse assim à pessoa, é que eu acredito mesmo que Jesus está voltando, eu não tenho tempo para perder. Eu estou aqui a rodeios, aqui à volta, para quê? É direto no assunto. E os irmãos que estão aqui conosco há algum tempo já perceberam que é assim, direto no assunto. Irmão, você acordou de manhã, deitou à noite, Deus não fez nada na tua vida, nada. Deus não te ensinou nada, não aprendeste nada, não cresceu nada, não foi transformado nada. Irmão, se Jesus viesse nesse dia, você não sabia. Você precisa ser transformado diariamente e moldado, porque Deus está a moldar as nossas vidas. Prioridade, a minha. Como é que eu estou diante do Senhor? Você está bem? Completamente? Não vem mau pensamento à sua mente? Não? Você está regozijado no Senhor. Você está feliz, firme em Cristo. Nada o abala. É mesmo, amados? Quantas vezes a gente fraqueja? No dia. E se você fraqueja, e se Deus não está a trabalhar, se o Espírito não contende com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, diz a Escritura, tem qualquer coisa um problema muito sério. Então, amados irmãos, a prioridade da tua vida não é o orgueiro da ovelha do irmão. É a tua. Como é que eu estou diante do Senhor? Tem uma expressão muito interessante das Escrituras, em que Paulo, esse homem que escreveu as coisas extraordinárias, amém? A Escritura, parte da Escritura, ensino para a igreja, a quem foi manifestado a revelação, ele diz assim, os dos pecadores, o qual, e eu, Paulo, ainda bem que era ele, não era eu, sou o principal, dizia ele. Isso foi o que ele disse. Ele é que sabe lá a trava que ele tinha lá com ele, eu só tenho um orgueiro. É isso, irmãos? Não. Porquê é que Paulo dizia que ele era o principal dos pecadores? Porquê é que ele assume que pecava e o bem que eu quero fazer não posso, mas o mal sempre está comigo? Porquê? Porque ele conhecia-se ele próprio. É que vocês só conhecem o que eu vos deixo ver. Mas a miséria que eu sou, sei eu. Por isso é que o texto diz que o irmão tem um orgueiro e a gente tem uma trave. Porquê? Porque a miséria que nós somos, os maus pensamentos que passam na nossa cabeça, só a gente e Deus sabe, ninguém mais sabe. Você diz, e o diabo não sabe não. O diabo não é omnisciente. Você pensa que o diabo é omnisciente? Só Deus sabe tudo. O diabo sabe o que Deus deixa ele saber, tá? O diabo não é onisciente. Se você não sabia isto, irmão, por favor, fica a saber. O diabo não é onisciente. Não dá os atributos de Deus ao diabo, que é pecado, irmão. Olha a blasfémia. O diabo não sabe todas as coisas. Deus sabe. Deus é onisciente, mais nada. Onisciente é conhecer tudo, tá? Não dá os atributos de Deus ao diabo. Por favor. Só faltava. Então, há coisa que só Deus conhece, que só passou na cabeça a gente, que ninguém deu conta, ninguém sabe. Tá? Tudo bonitinho. Tudo arranjadinho. Está bem, amados? Então, primeiro, por isso é que Paulo fala o problema dele, porque ele conhece melhor a ele
Ele sabe melhor o problema que ele tem do que o que Pedro tinha. Pedro estava lá em Jerusalém, Paulo via Pedro a trabalhar muito bem na obra, achava que Pedro era fantástico. Mas Pedro sabia a miséria que Pedro era, e Paulo sabia a miséria que era. E todos nós estamos aqui, irmão, põe lá, analisa-te lá à luz das Escrituras, vê lá como é que é a tua vida à luz das Escrituras e o que é que a Escritura diz que tu tens que ser. 1 João 2,1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Então é para não pecar. Cada vez que a gente peca, já está a desobedecer. Já tem uma trava em nós. Está bem, amados? Então o que é que nos diz o texto? Nós precisamos corrigir as nossas vidas primeiro. A minha prioridade não é os erros dos meus irmãos, mas sim o meu arrependimento e a minha mudança de vida. Mudou isto, mudou aquilo, arrependi. Lembra da palavra-chave, amados? Arrependimento. Tem que ter arrependimento na nossa vida. Tem que existir arrependimento. Tem que haver uma tristeza em nós quando nós pecamos, amados. É o Espírito Santo a trabalhar. Uma vez nós tivemos uma situação, uma pessoa que disse, cada vez que eu vou ao culto, eu não posso continuar a ir ao culto lá em Clifton, porque cada vez que eu vou ao culto, eu vou para casa mais triste do que quando eu entro na igreja. E eu só não fiquei feliz, irmãos, eu só não fiquei feliz na frente da pessoa porque a pessoa ia ficar ofendida. Porque eu não vou dizer, não fui triste para casa para a pessoa me dizer isso. Não fui. Ai, Deus é que sabe o que é que está a trabalhar. Eu só estou a pregar o que está escrito na palavra. Vai para casa triste, olha, Deus é contender. O que é que a palavra do Senhor diz? Para não ser consumido pela tristeza tão pouco. Não é que diz a palavra? Mas a tristeza que gera arrependimento é bíblica. Não tem problema nenhum. Foi para casa triste. Ô irmão, quer ajuda? Telefona, a gente vai lá. A gente vai orar, a gente vai ajudar, a gente está consigo. Mas aquilo que Deus está a fazer eu não posso mudar. E para haver mudança na nossa vida, irmãos, às vezes é preciso haver muita lágrima. É preciso clamar muito. Ou é só comigo? Aquela coisa que Deus mostra que tem que sair da nossa vida e não sai de jeito nenhum. E não sai de jeito nenhum. E está, às vezes fica na nossa mente e a gente quer tirar e não consegue. A gente prostra-se aos pés do Senhor e a gente ora e a gente busca e busca e busca e busca e busca e busca e busca. É ou não é? Para ser que é transformado. E um arrependimento que leva à transformação. A transformação só Deus faz. Amém, amados? Então esse é o problema principal, é a nossa vida. Sabe o que é que a gente tem tendência para fazer? E quando você vive num país como os Estados Unidos, em que tem... Bom, quando você mora em New Jersey ou Nova York, Carlamém, quando você mora aqui nesta área, que tem tanta pessoa de tanto país diferente, você arranja uma defesa para os seus erros que é os outros. Tá? Não é assim? Isso é coisa de português. Todo mundo sabe o que é. Deu uma mancada, como dizem os nossos irmãos do Brasil, é coisa de português. É ou não é? Não há um jeito de despachar para os outros? O que é isso? É enquanto a gente está a ver o outro, a gente não vê o nosso problema. A gente disfarça a nossa coisa. Está certo? A gente sempre arranja uma maneira de despachar para acolá. Tá? Não vou desenvolver muito aqui, irmãos, para de repente não estar a falar de alguém ou de alguma coisa que seja menos próprio, mas todo mundo sabe isso, não é? É fraco, é made in China, né? Todo mundo falou. Né? Todo mundo pensou e ninguém fez isso, né? A gente trabalha na empresa chinesa, né, Maritza? Não tem hipótese. A gente tem que gostar daquilo que eles pagam nos ordenados, não tem hipótese. Então, é por isso que é baixo, deve ser por isso que é baixo, Maritza, porque é chinês. É made in China, partiu, de certeza. Virou o produto, não é made in China, mas é do Walmart, é o mesmo. Não é isso, irmãos? É ou não é? Tá, o que é que a gente faz com isso? A gente defende, tá? As nossas ideias e as nossas coisas a partir de quê? Dos problemas dos outros. Eu não preciso dos outros para ser bom. Também não preciso dos outros para ser fraco. Porque a palavra do Senhor não diz para comparar a ninguém. Diz para ser santo como Ele é santo. Se você já é como Ele é santo, você está ótimo. Já é. Agora, você vai comparar a sua santidade comigo, você está mal. Nem você nem eu, não vamos ao lado nenhum. Você precisa de ser à medida e à imagem de Deus. De Cristo Jesus. Ser santo como o Senhor nosso Deus é santo. É o que nos diz a Escritura. Então é isso que está a falar o texto, tá? Precisamos de entender que o erro da vida do meu irmão não justifica o meu erro. Você já ouviu aquela expressão? Eu faço isto, eu vou lá na igreja, eles fazem pior do que eu? Fulano está lá, olha o que ele faz. Irmã Isabel, é secretária da igreja, Coitada da irmã Isabel, até fugiu. Fulano,
E depois ainda tem aqueles irmãos que ainda são mais. Mas o pastor gosta dela. Não é mais ou menos qualquer um. Ou gosta daquela. Aquela não sei quem. Não é isso? I didn't say I didn't like you. Está certo, amados? E depois ainda arranja esse tipo de coisa. Você já ouviu esse tipo de coisa? Já ouviu essa história? Olha como ela anda vestido. É lá da igreja, eu também posso fazer. Porquê? Vai arranjar desculpa nos outros. Não é para comparar com os outros nessa área, amados. Não é para comparar com os outros nessa área. Você diz, nunca mais o Daniel vai ao problema lá do início da mensagem. A gente vai lá chegar só no final. Estamos a estudar o texto bíblico. Amém? Para a gente não dizer asneira. Não usar texto bíblico fora do contexto. Próximo slide, Tiago, por favor. Depois da gente corrigir a nossa vida e nos analisarmos a nós próprios, e da gente corrigir aquilo que a gente precisa, quando? Uma vez na vida? Não. O que é que eu disse? Todos os dias. Quando todos os dias a gente analisa a nossa vida, Deus está a trabalhar na nossa vida, a gente entende que o Espírito Santo de Deus está em nós. Porquê? Porque a gente canta louvores e porque a gente até pode falar em línguas, pode fazer o que você quiser. Não é isso que fala a Escritura. É se o fruto do Espírito é abundante na tua vida. E o fruto do Espírito é uma coisa que tem que ser cultivada todos os dias para que produza mais. Você está comigo? Como é que você sabe que é salvo? O fruto do Espírito começa a brotar da sua vida. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. É o tema preferido da irmã Maritza. O fruto do Espírito. Então, quando brota da nossa vida, né? Quando brota da nossa vida, a gente percebe que somos salvos. Deus está a transformar, Deus está a plantar, Deus está a fazer qualquer coisa, Deus está a podar, está a limpar, corta, dói, magoa. Deus permite uma situação e outra para nos moldar, nos aperfeiçoar, não é isso? Quando isso está a acontecer na nossa vida, o que é que diz o texto? Após isso, ajudar a corrigir a vida dos nossos irmãos. Acima de tudo, pelo exemplo. Você quer voltar ao texto bíblico comigo? Olha na sua Bíblia o versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o orgueiro do olho do teu irmão. Em texto nenhum da Bíblia diz que você não tem que tirar o orgueiro do olho do irmão. Diz é para você tirar a trave primeiro. Cuidado com a distorção deste texto bíblico, irmãos. Você não tem que deixar o irmão estar a errar. Mas você tem que ter consciência diante de Deus que você tem uma posição bíblica tal, na presença de Deus, não que você é perfeito, que você nunca vai ser perfeito. Se você está à espera de ser santo como Deus, para depois ajudar o irmão, o seu irmão vai morrer no erro. E segundo Oseias, Deus vai requerer da tua mão. Não espera para ser santo como Deus é santo, para começar a ajudar o outro. Mas compreende na tua vida a miséria que tu és e que eu sou, para que Deus possa trabalhar em nós primeiro e nos possa usar pelo exemplo para nós podermos ajudar o outro. Irmão, você precisa de orar mais. E quantas horas eu oro? Você entendeu o que eu quero dizer? Mas você está a orar? E aí você ora quanto tempo? Para estar a dizer isso. Você tem que limpar isto da sua vida e você está a limpar a sua. É isso que está a dizer o texto. É para você se analisar diante de Deus diariamente. O que é que Deus está a fazer na minha vida? Agora, Deus está a trabalhar na minha vida? Está perfeito? Não, não vai estar, amado. Vai estar quando você chegar lá no céu. Mas Deus vai continuar a trabalhar. Você então tem posição diante do Senhor para chegar à beira do irmão e dizer, irmão, olha, eu queria te ajudar. Você precisa melhorar naquela área. Aí se o irmão se virar para si e disser assim, e você tem que melhorar na outra. Estou a trabalhar nisso. Você entende que quando você for abordar o outro irmão, você vai muito menos arrogante? Você vai com muita mais sinceridade e muito mais cuidado. Se você chegar à beira do irmão, eu sou tão pecador como tu. Eu tenho a minha fraqueza, tu tens a tua. Eu quero te ajudar na tua. Olha, tu estás a precisar disto e daquilo. Você tem outra forma, outra postura para o fazer, mas a Bíblia nunca diz para você não o fazer. A Bíblia não diz para você não o fazer. A Bíblia diz que você vai ser julgado é da mesma maneira. Você vai todo arrogante apontar o erro da vida do teu irmão? Esse julgamento vai cair sobre a tua vida. É o que diz a Escritura no versículo 1 do Mateus 7, tá? Não julgueis para não ser julgados, porque com o juízo com que julgares, versículo 2, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. É o que nos diz a Escritura. Assim como você medir e você julgar, você vai ser julgado. Então analisa a tua vida primeiro e vai lá até com o teu irmão. Diz, irmão, você precisa melhorar naquela área. Eu vou orar contigo, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. E de repente você chega a ver o irmão, eu tenho aquela fraqueza, irmão, ajuda-me na minha. Irmão, ora comigo. Irmão, ajuda-me a vencer. Você entende porque é que nós somos um corpo? A palavra do Senhor diz que quando um está doente, todo mundo sofre com ele. Não é o que diz a palavra do Senhor?
Irmão, porque você vai ter fraqueza, o outro vai ter fraqueza. Temos que ajudar uns aos outros. Mas sempre analisando primeiro nós. Irmão, estão comigo? É isso que diz o texto. O texto diz isto, amados. A tua prioridade para consertar diante de Deus é a tua vida. Não é a vida dos outros. Deixa a vida do outro. Conserta a tua primeira e depois vai lá. Começa a trabalhar na tua primeira. Deixa que Deus comece a fazer qualquer coisa em ti primeiro. Apresenta diante de Deus o teu problema. Ora pelo teu problema. E depois vai buscar o outro. Humilha-te diante do Senhor para que Deus te transforme e te molde e vá àquela área que seja necessária para que tu tenhas autoridade para chegar à beira do outro e dizer, irmão, eu quero te ajudar. Autoridade bíblica, tá? Autoridade de Deus. Não é autoridade de imposição humana. Não é isso que eu estou a falar. Para que você possa chegar diante de Deus, você tem que ter a sua vida apresentada diante de Deus e Deus tem que estar a fazer alguma coisa. Ganhar o irmão pelo exemplo. Ganhar o irmão pelo exemplo. Amados, não tenha problema. Escuta isto com atenção. Cuidado com o que eu vou dizer a seguir, irmão. Cuidado com a interpretação que você vai dar ao que eu vou dizer a seguir. Irmão, não é mal você perceber que você é um pecador e que você necessita da graça de Deus hoje. Tira aquela ideia de que você aceitou Jesus e você agora tem que mostrar que é santo a todo mundo porque você vai dar errado. Isso é hipocrisia. Você vai sair por aí fora e dizer a todo mundo que você não peca. Isso a primeira é pecado, porque a palavra diz que você peca. Segundo, é hipocrisia. Você um dia vai se dar mal. Um dia todo mundo vai saber quem você é. Cai a máscara, todo mundo ficou a ver. Caiu a máscara de santidade, todo mundo ficou a ver. Olha, afinal. Até Paulo diz, eu sou o principal dos pecadores. Você entende isso? Compreenda quem você é. Compreenda o problema que você é. Aliás, amados, quanto mais você entender quem você é, quanto mais você entender a necessidade que você tem de ser transformado e de Deus trabalhar em si, mais Deus pode fazer e mais as coisas vão mudar e mais testemunho você pode dar. Quando você chega à vida de alguém e à beira de alguém e você diz assim, irmão, entenda isto, por favor, porque nós temos distorcido as Escrituras nisto. Você chega à beira de alguém e você diz, olha, Jesus curou-me de uma enfermidade. E você diz, Daniel, acredita em cura? Claro. Já disse várias vezes, pentecostal até hoje. Só não tem ninguém mais pentecostal do que eu. Acredito em cura? Claro que sim. Operação de milagres, falar em línguas, acredito tudo? Claro que sim. Claro que sim. Que testemunho maior é? É isso? Ou é você dizer, olha, eu luto contra a minha carne todos os dias, mas todos os dias eu busco de Deus e todos os dias Deus me levanta, me restaura e me está a transformar. Que testemunho maior é? Que testemunho maior é? Quando aconteceram as pragas no Egito, os mágicos fizeram a mesma coisa que Moisés e Arão faziam, não foi? Foi? Foi não? Eles conseguiram fazer, não foi? Ele jogou a cobra. Não é? Quando foi da cobra, da vara, a vara se transformou em cobra e eles conseguiram fazer o mesmo. Não foi isso? Sim, houve uma diferença depois porque aquela cobra comeu as outras, mas de qualquer maneira, eles conseguiram fazer. Muitas coisas, muitos sinais são feitos hoje, irmãos, e não são de Deus. Uns são falsos, outros são da carne, outros são até do diabo. É. Uma vida transformada, só Deus faz. O vizinho ver o pecador e a miséria que você é e passado uns dias começar a ver transformação na sua vida, só Deus faz. Lá em casa, quando Deus trabalha numa determinada área da nossa vida, irmãos, só Deus pode fazer. Isso é o meu testemunho. Ajudar alguém a vencer as suas lutas espirituais é com o exemplo do que você é e do que Deus está a fazer em si. Os desejos da nossa carne só Deus pode tirar. Os maus pensamentos da nossa mente só Deus pode tirar. Isso é transformação. Isso é mudança, arrependimento, convicção da necessidade de transformação. Só Deus faz. Entenda isso. Precisamos de perceber que tem uma trave em nós, que precisa de ser moldada. E tem sempre uma, irmãos. Tem sempre uma. Você vence uma, você tem outro desafio. Você tem outro problema. Você tem outra coisa. E estamos a estudar sobre a soberania de Deus. E é Deus que permite. Para que você seja transformado de glória em glória. E você seja um exemplo para os outros. Mas sabe porquê que eu não me entra na cabeça essa ideia de prosperidade material no meio do povo de Deus? Eu não me entra na cabeça isso.
Eu não me consigo entrar na cabeça isso. Eu não sei de onde é que tiraram isso. Não é da Escritura, com certeza. Porque eu não suporto isso. Irmãos, porque ter 2 carros, até o gatuno tem, até o ladrão consegue. Se eu chegasse aqui e dissesse assim, já tenho aquele carrinho, não é, amor? Maravilha, graças a Deus. Eu chegava aqui, irmãos, Deus deu uma bênção, deu um carro novo. Você ficava assim, vou ouvir as contas, vou ver como é que eles leem as contas no domingo. Talvez você não pensava isso, mas é capaz de haver quem pensasse. Como é que ele anda a fazer? Se calhar anda a jogar no Totoloto e é pecado. Na lotaria e é pecado. Anda a fazer qualquer coisa errada. Porquê? Porque todo mundo aí fora prospera, irmão, materialmente. Uns sim, outros não. Uma vida transformada. Olhar na vida do irmão e ver a mão de Deus operando naquela área que o irmão tinha a fraqueza e Deus transformou, e naquele outro problema que o irmão era assim, era assado e transformou, te dá força e te dá capacidade de tu continuares e buscares e seres transformado tu também. E o carro novo fica velho. E a casa fica. Não me entra na cabeça como é que alguém quer provar que Cristo está com ele por ter um carro novo. Eu não compreendo. A maior parte das pessoas que eu conheço que têm Mercedes nem são cristãos. O colega nosso do trabalho comprou um Jaguar agora, não foi, Maritza? E lindo. Não percebe nada de quem Deus é. Tem Jaguar. E eu ando com o carro americano. Tem coisa errada na minha vida? Não tem. Não é por aí. É pelo que Deus faz. É compreender que tem trava no meu olho e eu preciso ser transformado. É quando a gente ajoelha e diz, Senhor, muda, Senhor, muda. O que é que você pensa que é o anjo Jacó lutar com o anjo? Você acha que aquilo que é o quê? Não saio daqui enquanto não for abençoado. Ele saiu lá de carro 0 km, foi? Com ar-condicionado já naquela época. Oh, glória! Saiu de lá, o que é que foi aquilo? Lembra que a gente já estudou isso aqui? Deus tocou na vida dele, saiu de lá coxo. E mudou o nome dele. Ele mudou a estrutura dele. Filho, queres ficar na televisão, filho? Afasta ali um pouquinho. Você quer ser transformado? Você quer ser modificado? Luta com o anjo. Vai buscar a presença do Senhor, mas agora vai ser lá manco. A tua vida física não volta a ser a mesma. Eu não estou a falar física no sentido físico. Físico no sentido de você ser transformado. Você ser modificado, a sua carne. A sua carne não volta a ser a mesma. Porque Deus vai tirar aquilo que não presta, vai limpar. E depois você vai ter capacidade de chegar à beira do outro e dizer, irmão, Deus vai te ajudar a ti, porque Deus já limpou a trave do meu. Mas deixa de dizer-te uma coisa, irmão, já tenho outra trave, mas Deus já está a trabalhar nela também, porque eu já me pus nas mãos do Senhor. Porque tem sempre uma. Você está comigo? É isso que diz o texto. Agora eu vou dizer o que é que nós temos feito com um texto precioso e valiosíssimo desse. Que era aquele comentário que estava lá inicial. E nós já vamos àquele versículo não terminar a mensagem. Eu vou dizer o que é que nós temos feito, irmãos. Nós, cristãos, com uma preguiça de interpretar texto bíblico, com uma preguiça de estudar as Escrituras, por isso é que a gente está a estudar Jonas aí, mas com uma preguiça de nós fazermos essas coisas, você vê a pessoa pregar errado, ou fazer errado, ou dizer um comentário errado, e você vai e diz, a palavra do Senhor diz para não julgar, para não ser julgado, não é o que diz o texto. Alguém respondeu a essa questão do para não ser julgado? De não distorcer as Escrituras. Eu não percebi o que disseram, mas a frase toda é, um disse, não julgue para não ser julgado, e o outro respondeu, não distorça as Escrituras como faz Satanás. Essa é a frase toda. O outro respondeu, não ia dizer tão direto. Um disse, não julgue para não ser julgado, foi o comentário que me fizeram a mim, e o outro respondeu, não fui eu, foi outra pessoa. Respondeu, e não distorça as Escrituras para não ser como Satanás. O que o texto diz, amados irmãos, é para você não julgar, analisar a sua vida primeiro, ser transformado primeiro, tentar ajudar o seu irmão, mas perceber que precisa de ser transformado. É isso que diz a Escritura. É aí que diz a Escritura. Agora, quando você ouve alguém dizer uma coisa errada, falar uma frase que não é bíblica, ter um comportamento que não é bíblico, se você está sendo transformado, você tem autoridade espiritual para dizer que é filho das trevas, é filho de Satanás, está a falar errado, não é das Escrituras, não é bíblico, não concordo, não estou de acordo, não vivo esse evangelho. Entenda isso, por amor de Deus. Saia da passividade que nós vivemos, um evangelho passivo em que concordamos com tudo que não presta e tudo que é aberração. Chega um indivíduo na tua frente e fala uma coisa que não é bíblica, você tem que dizer, não é bíblico.
Mas você tem que ter autoridade para isso. Você tem que estar a ser transformado. Você tem que estar a ser modificado. Você tem que buscar o Senhor. Você tem que ter autoridade espiritual para ter isso. E outra vez, se você não está, analisa a tua vida, porque tem qualquer coisa errada. Era assim que os apóstolos viviam. Era assim que a igreja do primeiro século vivia. É assim que Deus quer que a gente viva. Sempre na defesa do Evangelho e da Palavra de Deus. Porquê? E de onde é que nos vem essa autoridade? Daquilo que Deus está a fazer na nossa vida hoje. Não há outro Evangelho, amados. Não há outra maneira de fazer. Facebook é uma bênção, irmãos. Eu acho fantástico. Já levou muita gente ao inferno. Já perdeu muita gente. Mas você, como tudo, irmão, você pode usar para um lado ou para o outro. Você faz como você quer. Você entrou no seu carro hoje ou no carro de alguém para vir para a casa do Senhor. Você poderia ter decidido ir para outro lugar. Facebook é igual. Internet é igual. Não tem nada contra. YouTube é uma maravilha. Tem tanto de pregação boa como de falso evangelho pregado, até tem pornografia. Todo mundo sabe isto. É ou não é? YouTube é outra coisa. Você posta as mensagens do Facebook, e você as mensagens dos cultos, e você pode ver até gente a pregar evangelho que não é evangelho, nem é coisa nenhuma, é palhaçada. Tá? Até, sei lá. Amados, onde você estiver e como você estiver, não importa se a pessoa diz que é cristão ou se não é. Você tem que ter uma vida tal no Evangelho, não que você é perfeito, não espere por uma perfeição absoluta que você nunca vai ter. Você levantou de manhã, você buscou o Senhor. E outra vez, não é aquela história, busquei o Senhor, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, e você dá os primeiros minutos do seu dia a Jesus. E não é isso que diz a Escritura, tão pouco, tá? Porque essa ideia, então para mim funcionava lindamente. A menina acorda quase todos os dias às 4 da manhã. Não é, filha? A bebé acorda quase todos os dias às 4 da manhã. Então eu buscava das 4 às 4:05, ganhava a vocês todos. Está todo mundo a dormir a essa hora, eu ganhava. É isso que diz a Escritura? Não. É buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não é as primeiras horas da manhã. Você deve buscar a Deus de manhã, deve, tanto de manhã como à tarde. É buscar pôr Deus em primeiro lugar em tudo que eu faço, em tudo que eu digo, em tudo que eu penso, em toda a minha mente. Em todo o meu ser, de todas as minhas forças. O que é que diz a palavra do Senhor quer adorar? É aquilo que nós fizemos ali do louvor, que o playback lá não funcionava bem? Não, adoração não é só aquilo. Adoração é adorar a Deus em espírito e em verdade. Com todas as nossas forças, todo o nosso ser, com tudo que é nosso. Tudo. Não é nada nosso, afinal de contas é do Senhor. Então quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e você está querendo ser mudado, arrependido dos seus pecados, sendo transformado, Deus agindo na sua vida. Perdão. Não porque Deus está a dar um carro novo, ou está a dar uma casa, ou está a dar não sei o quê, mas porque Deus está mudando alguma coisa dentro de si. Quando está a mudar alguma coisa, você tem autoridade espiritual para sair lá fora, mas olha a sua vida primeiro. E sai aí fora e condena tudo que é errado. E tudo que é podridão. E não importa que fale a palavra de Deus, ou Senhor, ou alguma outra coisa no meio. Se não é de acordo com o Evangelho e com as Escrituras que a igreja do primeiro século pregou, nós condenamos em nome de Jesus e temos autoridade para isso. E não faça de outra maneira. Não seja passivo com o mundo. Não seja amigo do mundo. A palavra do Senhor diz para nós sermos inimigos do mundo. E amigos de Deus. Não queira ser amigo do mundo. Não queira ganhar o mundo. Transformando o mundo. Não queira ganhar o mundo sendo transformado ao jeito do mundo. Ganhe o mundo sendo o mundo transformado ao jeito do Senhor. Ao que diz as Escrituras. Mas tem que ter autoridade. Para ter autoridade para isso tem que ser de vida transformada. Alguém acha que a autoridade espiritual é falar línguas. E eu sou outra vez, mas eu sou a favor. Por favor, irmão, entenda que eu falo em línguas. Mas isso não é autoridade espiritual. Outros acham que a autoridade espiritual é você ter uma Bíblia maior que a minha. É difícil. Esta eu herdei do sogro, tá? Esta foi o sogro que deu. Eu enganei-o. Quase como Jacó. Empreste-me a Bíblia. Passado um tempo ele disse, ok, eu vou comprar outra. Não é ter uma Bíblia grande, não é nada de gravata, não é nada tudo, Na terça-feira eu vim até de sneakers, né? E uma terça-feira espera ver-me outra vez de sneakers, porque o cinto está-me a incomodar, que não é brincadeira. As calças aqui em cima da cirurgia está-me a incomodar, que não é brincadeira. Mas, amados irmãos, quando não é porque você veste de uma determinada maneira, você faz de uma determinada maneira, é porque a sua vida está a ser transformada. Quando a sua vida está transformada, quando a sua vida está a ser moldada, quando Deus está agindo na tua vida, tu tens autoridade espiritual para tudo. Porque tu és a manifestação do reino dos céus. E essa autoridade espiritual não é para tu teres carros, não é para tu teres casas, não é para tu seres nem aceito pela sociedade, não é para tu teres amigos em qualquer lugar, é para tu teres a possibilidade de mostrar ao mundo que a glória de Deus é o Evangelho verdadeiro pregado pela tua boca. O que é que você acha que é a batalha espiritual que fala as Escrituras?
Acha que é ter um bom emprego? Se um bom emprego vai glorificar a Deus, ok. Se o bom emprego te vai tirar da casa do Senhor, não. Depende. A igreja do primeiro século não impactou o mundo da época. Vocês estão comigo? Você pega qualquer livro de história que fala da Europa lá, daquela época, e fala que eles impactaram o mundo. Foi uma coisa impressionante. Nenhum deles foi por ser bem sucedido em lado nenhum, nem por ter amigos em lugares altos. Recentemente, irmãos, e deixa eu dar uma pincelada aqui, eu vou trazer um exemplo bem prático para você poder colocar isto na sua mente. Recentemente, no Brasil, com todo esse problema que houve aí dessas manifestações, e com a Presidente, né, que deu aquele problema todo, né, um grupo de cantoras evangélicas teve uma reunião com a Presidente. Uma abominação aos olhos do Senhor. Você acha porque um grupo de cantores, a maior parte até canta música que nem é bíblica. A maior parte que lá foi nem canta música bíblica. Eu não tenho problema em dizer isto, porque outra vez, porque Deus está a transformar a minha vida. Um grupo de que lá foi, uma parte dos que lá foram, cantam músicas que nem são bíblicas, são gospel, não são bíblicas. Gospel e bíblica é muito diferente. Nem tudo que é gospel é bíblico. Um grupo que canta um monte de coisada que nem é bíblico, foi lá reunir com o Presidente, e aí o mundo evangélico, tonto, de cabeça no ar, dá glória a Deus, não sei que Deus é, por aquilo ter acontecido. Aquilo não é sinal de cristianismo. Ela foi ganha para Jesus, ela foi mudada, ela está sendo transformada. Os que lá estavam a reunir com ela, a maior parte é estrela igual às estrelas do mundo. Veste como o mundo, age como o mundo, faz concerto como o mundo, ganha dinheiro como o mundo, em nome do Evangelho. E você acha que isso é alguma coisa? Isso traz alguma mudança? Isso mudou o Brasil? Isso mudou o mundo? Isso impactou o mundo? A Igreja de Cristo Jesus, a Igreja do primeiro século, impactou o mundo, fazendo diferença e lutando contra, fazendo pressão contra o mundo, não sendo aceito pelo mundo. Paulo viu Herodes, né? E Agripa e Festo. Eu olho sempre para o meu senhor que ele é muito melhor nisto que eu. Agripa e Festo. Paulo viu eles, não viu? Como é que Paulo foi ter com eles? Foi sentado numa reunião, tudo bem? Ei, tudo bem? E diz Festo para ele, joia, e contigo, o que é que precisas? Foi. Paulo estava acorrentado. E sabe como é que ele saiu de lá? Acorrentado. Preso. E continuou preso. E mais tarde foi decapitado. E a gente acha que é uma vitória as cantoras terem reunido com o Presidente? Não, irmão, isso é para compactuar com o mundo. Isso é fazer o que o mundo faz. Isso é ser igual ao mundo. Não está comigo? Você percebe a diferença? Percebe o que é que nós temos que ser em Cristo Jesus? Ser transformados, ser modificados, e dizer, não, eu não vou compactuar com isso, porque isso não está certo. Eu não vou fazer isto, eu não vou fazer aquilo, e eu condeno aquilo, e eu condeno o outro, e eu condeno o outro, e a pessoa vai olhar para ti e vai dizer, mas tu também pecas, eu sei, mas eu estou a ser transformado. E tu estás a fazer o quê? E isso não é julgamento. Porque tu estás tirando o orgueiro, o trabo do teu olho, e estás a defender a verdade do Evangelho. E defender a verdade do Evangelho não é os anjos que vão fazer, não é nem Jesus quando voltar. Essa tarefa te foi dada a ti e a mim, e não posso passar para os outros. A igreja do primeiro século abraçou isso de uma tal maneira que ou era de Escritura ou não era aceito. E nós aceitamos tudo que não presta hoje. E depois dizemos, não pode julgar. Irmão, você está a julgar. Até Jesus disse para não julgar. Eu tinha um montão de textos, irmãos, que eu podia trazer para aqui agora, a mostrar o quanto nós temos que julgar. Nós iremos até julgar o mundo. O quanto a Escritura fala em nós condenarmos as obras infrutuosas das trevas. Mas é quem está na palavra. Quem vive de acordo com a palavra. Quem quer ser transformado de acordo com a palavra. Quem deseja viver de acordo com a vontade do Senhor. Quem deseja fazer dessa maneira. Pode compactuar com todo mundo. Está tudo bom. Tá. Distorce a Escritura. Porque quer ser amigo do mundo. Não dá, amado. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Existem dois tipos de pessoas no mundo para si. Dois.
Portugueses e brasileiros. O resto é paisagem. Sorry, Maritza. Existem 2 tipos de pessoas no mundo para si. 2. Aquele que é salvo em Cristo Jesus e aquele que está na possibilidade de ser salvo. E até ser salvo é perdido. E não ponha rodeios aqui. Não ponha mel nisto que não existe. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não ponha mel, não existe, não ponha rodeios. Ou é salvo, ou tem vida transformada, ou está sendo modificado, ou está na linha do inferno. Mas ainda está para ser salvo porque ainda está vivo. Ainda pode ser salvo porque ainda está vivo. Mas não te mistures com o mundo. Não há meio termo. Irmão, aquela pessoa é tão boa gente, só falta ser salvo. Tu está perdido. Mas é tão boa pessoa, mas está perdido. Mas é boa, mas está perdido. A Madre Teresa de Calcutá, mas fez tanta coisa boa. Mas foi para o inferno se não se arrependeu. Porque as obras não salvam, irmãos. Se não se arrependeu até a hora da morte, foi para o inferno. Mas fez tanta coisa boa, amados. Tem tanta gente que faz coisa boa. A gente até fala em Portugal de boas intenções, está o inferno cheio, não é? Você entende isto? Ou é salvo, ou se não é salvo, está perdido. O que é que você tem que fazer? Tem que lhe falar o Evangelho. Mas já é boa gente. Não importa. Não importa, irmãos. Não estou aqui a julgar o lugar onde está a Madre Teresa de Calcutá. Que eu não sei, na hora da morte, se ela aceitou Cristo. Mas pela vida dela toda, você não vê Cristo em nada. Não ponha que você vê Cristo, porque a pessoa até dava a roupa do corpo, foi o que quiser. Isso não significa que é salvo. Significa que é salvo se professa a fé em Cristo Jesus. É o que diz a palavra. Não distorça a palavra. Não distorça a palavra. Entenda isso. Eu não estou a dizer, porque eu não sei, nem conheci, nem estava lá, nem sei o que é que ela falou. Nem sei onde é que ela está. Nem me interessa. Eu estou a falar pela vida. Porque a maior parte da pessoa, uma pessoa que fez tão boas ações, está no céu. Como? A palavra diz que as tuas boas ações são como trapos de imundícia aos olhos do Senhor. Entenda isso, por favor. Entende que nós temos que ser transformados, modificados. E teremos autoridade espiritual para dizer é desta ou daquela maneira. Meus amados irmãos, estes são os assuntos mais sérios das Escrituras. Aliás, o único assunto da Escritura é a salvação, não é? É um assunto só, salvação. Cristo é tudo. Em Cristo somos salvos. Tem que ser transformado, irmão. Você está sendo transformado? Agora você tem que dizer que está errado. Foi isso que a igreja do primeiro século fez. Saiu pela rua e dizer que estava tudo errado. Foram perseguidos. Sabe por que você não é? Sabe por que nós na América não somos perseguidos? Alguém disse outro dia que a igreja na América não cresce porque a igreja, entenda, a igreja verdadeira, não é esses crentes nominais que hoje encheram as igrejas e amanhã fazem tudo errado. Eu estou a falar de gente que se sente salva. Porquê é que a igreja verdadeira não cresce na América? Porque não há perseguição. Eu não concordo também. Eu ouvi alguém que discordava disso, que discordar também. Não há perseguição porque não há igreja, quase. Quase que não há igreja. Não há perseguição nos Estados Unidos porque quase que não há igreja. Porque quando a gente sair aí fora a dizer que esse mundo todo está tudo errado, você vai ter perseguição? Você pensa que não vai ter? Vai. Começa a sair fora aí e a condenar tudo que é errado, mas não tem perseguição. É a coisa mais absurda, amados. Absurdo, do ridículo. Minha esposa mostrou-me hoje, devia ser para me irritar, para eu vir para o culto. Mostrou-me hoje um vídeo, um fulano a cantar no American Idol. Irmãos, nessa perversão, nessa abominação aos olhos do Senhor que entra lá qualquer disparate, a cantar uma música cristã. Qual era? Mas qual era a música no original? My Jesus, My Savior. Não era? É porque começava por My Jesus e mudou para My Shepherd. Era meu Jesus Salvador a cantar essa música num programa onde todo o tipo de besteirada é cantada lá. Entenda que não pode misturar com o mundo, em primeiro lugar. Segundo, o que é que fizeram? Tiraram a palavra Jesus da música. Não era Jesus. Era meu pastor, meu Salvador. E tem um monte de cristãos aí a votar no American Idol, lá do Cicrano, lá do Baltrano, lá, que cantou essa abominação. Acorda, igreja. O mundo, a igreja não mistura com o mundo. Ainda por cima misturou e degenerou. Não é?
Porque ainda foi tirar a palavra de Jesus, que é para agradar a todo mundo. Quer dizer, todo mundo concorda. Meu pastor, meu salvador, tirou Jesus, não é? Porque de repente, se deixa estar Jesus, tem um monte de gente que não gosta de Jesus, não aceita Jesus, e aí não corria bem. Perde audiências. Foi um grupo. Perdão, eu vi, foi um grupo. O irmão está a entender o que eu estou a dizer? Show, gospel, vou tentar só um pouquinho, mas só prolongar a mensagem. Paulo pregou até à meia-noite, né? Depois aconteceu o milagre, ficou até de manhã, não foi? Até já tem tempo. Prolongando. Show de promessas da Globo? Mas, por favor, o que é aquilo? Aquilo é cristianismo? Que diferença tem aquilo se não fossem os cantores evangélicos? Não é tudo igual ao mundo? Não é tudo do mesmo jeito? Não é a mesma palhaçada? E o que lá é cantado é cristão? A maioria não é. E você, como é que o Daniel sabe? Porque eu fui ver. Não fui ver lá, porque não deu. Vi daqui. Mas se o Daniel perde tempo a ver essas coisas, perde, porque tem que saber como estão as coisas, irmãos. Perco o tempo com isso, perco. Show de promessas da Globo? Cristianismo? Onde? Na Globo? Irmão, por favor, acorda. Com todo o tipo de disparates que a Globo passa. Acha que era possível ter cristianismo lá? Numa coisa organizada? Por favor, irmãos. Agora, se você tem dúvidas, assista. E ouça a letra das músicas e veja se é bíblico. Não é. Quem vai condenar isso? Tu e eu. Está à espera que quem condene isso? A Presidente do Brasil que reuniu com as cantoras? O Obama que não percebe nada de Cristo, nem de cristianismo, que faz guerra em todo o mundo, que mata a gente em todo o lugar? Quem é que você pensa que tem que levantar a voz e dizer que está errado? És tu e eu! E não te escondas atrás dos não julgos para não ser julgados, porque não é o que o texto diz. Precisamos abrir a nossa boca e dizer: eu não aprovo, eu discordo, eu sou contra. Aí vai ter perseguição. Vai. Há dias, terminando com o último exemplo, amados, desta vez é. O meu filho foi agora para a escola, o Tiago, a professora ficou toda entusiasmada que ela é cristã. Irmãos, está num tal estado o cristianismo hoje, que ele chegou na escola e ele levou... estava a fazer um trabalho, né? E a professora perguntou o que é que ele queria ser e tal, ele disse que queria ser pastor e tal, não sei o quê, falou em mim e tal, não sei quantos. E a professora ficou toda entusiasmada: o meu pai também é pastor e tal. E ela mandou-me logo um e-mail a dizer e tal, e eu também fiquei todo contente. Mas sinceramente, irmão, você pode dizer: meu Deus, Daniel, não confio em ninguém. Amados, é tão triste o estado em que está que eu fiquei com medo. Eu disse: e agora, é mesmo? A gente fica com o pé atrás, não é? Não devia? Mas não sei. Encontrei com a professora, começámos a conversar e a gente começa a desenvolver. A minha vontade era perguntar assim: tu és cristã, mas tu és salva? Era a minha vontade. Tu és salva? E se ela dissesse que era, eu ia dizer: como é que tu sabes? Que de repente ela era capaz de responder aquele absurdo do eu sei, porque dentro do meu coração eu sei que sou salva. E eu ia dizer: tu sabes muitas coisas, mas podes não ser verdade. Mas eu não fiz a pergunta direta, a gente ficou a conversar um pouco. Às 2x3 ela começa a condenar tudo que o mundo faz. Espetáculo. Numa dada altura da conversa, como a gente não se podia abraçar em Cristo, e não podíamos, não é? Porque estamos num local público, é a escola e tal, a gente fez um high five. Havia um entendimento. Havia um entendimento. É cristã mesmo, é verdadeira. Tu falas 5 minutos com um cristão, tu sabes se ele é verdadeiro ou não. Porque tem palavra de vida eterna na boca dele. Condenou logo a forma que o mundo vive e como todo o mundo está. Disse logo que a dificuldade que tem e todo mundo acha que ela é anormal. Claro que ela é anormal. Há uma coisa que tu tens que entender. Se tu és cristão, tu és anormal. O que é um anormal? É uma pessoa fora do normal. É uma pessoa que não é como o mundo. É uma pessoa que é diferente. É um anormal. Você é normal? Quem é normal aqui? Amém? Estão poucos. Também não estão muitos. Então você está com medo de dizer que é normal? Você é normal. Você não é desta terra sequer. Você age como alguém que é de outro planeta. Mas não é outro planeta, não. É da vida eterna. Você é do reino dos céus. Você tem que agir diferente. A pessoa tem que olhar para si. Que estranho. Você já teve a ideia quando você vê uma pessoa assim, vestida de uma forma muito estranha? Você diz: de onde é que saiu este? É assim que o mundo tem que olhar para ti. Mas não é porque tu vestes estranho. É porque tu ages estranho. Ao mundo tu és estranho. Tu ages de um jeito que o mundo faz. Porquê que ele disse aquilo agora? Não sei de onde é que ele tirou aquilo. Pois não, nunca leu as escrituras. Como é que ele pode saber de onde é que tu tiras as coisas?
O Espírito Santo fala através de ti? Claro que o mundo não vai entender. O que diz a palavra do Senhor? Porque rejeitaram até o Senhor. Como é que não rejeitaram a nós? Amado, eu não sei quanto tempo mais nos resta sobre esta terra. Eu já tenho dito isto várias vezes, irmãos, porque eu acredito mesmo que Jesus está às portas. E a razão pela qual eu acredito que Jesus está às portas, a razão pela qual você pode saber se eu acredito ou não que Jesus está às portas, é pela forma que eu me expresso no Evangelho e a urgência que você pode encontrar em mim, em pregar o verdadeiro Evangelho. E você diz, mas insiste sempre no mesmo. Irmão, Jesus está mesmo às portas. E se Jesus não estiver às portas para levar a igreja, o teu fim pode ser hoje. E quando Jesus te vier buscar, o que é que tu vais estar a fazer? A assistir o American Idol? A assistir o show de promessas da Globo? O que é que Jesus te vai encontrar a fazer? A ser igual ao mundo? Pois vais ficar igual ao mundo ou vais ser julgado no inferno. Entende isto, acorda. Desperta, igreja. Se Jesus vier buscar a sua igreja e nós não estivermos lutando pelo reino dos céus, por o qual foi dado a nós para lutarmos por ele, a gente vai ficar. E se for a hora da nossa morte, nós vamos ser julgados no inferno. Entende isso? É sério isto, irmãos. Não compactua com o que diz o mundo. Age contra. A palavra do Senhor diz, já passou, já disse que ia terminar um monte de vezes. Mas a palavra do Senhor diz que as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. O que é que você acha que é isso? Acha que é essa passividade que a gente vive hoje, que é tudo igual ao mundo, a gente veste como o mundo, age como o mundo, fala como o mundo, participa das coisas do mundo, é tudo igual. Você acha que é assim que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja? As portas do inferno prevalecerão contra a igreja enquanto a igreja lutar, e tem que lutar com todas as forças contra as portas do inferno. E onde é que elas estão? Em todo o lado. Em todo o lado, em tudo, em tudo, em tudo. Nos ajuda o Senhor. Último versículo. Irmãos, se algum de vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amados, esta palavra é para a tua vida. És tu que tens de converter o teu irmão. És tu que tens que sair fora e pregar. És tu que tens de sair fora e falar o Evangelho. Pensa que o trabalho é só para mim? É só um. Pensa que é só para nós dois? Só dois. É para todo mundo. Você tem uma missão. Onde você está, não está mais ninguém. Deus preparou a ti. Agora vai lá e faz. Sai para aí fora a pregar o Evangelho. Posta no Facebook um fartura versículo bíblico. Combate